igreja mesmo, você vê que tem aquele membro da igreja que está começando a andar com uma pessoa meio esquisita, meio estranha, ou teu filho, você vê que ele está meio estranho. Vamos ajudar quem precisa, vamos procurar ajudar. Peça ajuda quando precisar, porque se você se envolver com droga, você vai ser um peso para a sociedade. Então, se você perceber que você está correndo risco, vamos buscar ajuda também, tem que ser humilde. E denunciar. Número 181 pode ser discado de qualquer telefone, narcodenúncias. Vocês ligaram para o número 181 porque você sabe que tem um movimento estranho em uma casa perto da sua, provavelmente é um local de consumo de droga. Façam a denúncia, não precisa se identificar, a denúncia é anônima, ela vai ser registrada e vai auxiliar um monte a polícia na hora de investigar o crime. Polícia Militar, percebeu tráfico de droga, alguém traficando droga, liga no 190, pede ajuda da Polícia Militar. 190 eles mandam, quando podem, a viatura imediatamente. E caso o tráfico de droga envolva a exploração de crianças ou adolescentes, tem criança ou adolescente sendo prejudicado pela droga, diz que 100. Esse número pode ser também discado de qualquer aparelho, a ligação é gratuita e vão ser atendidos por pessoas capacitadas a prestar todo o auxílio e registrar essa denúncia. Uma advertência, o efeito das drogas não é o mesmo para qualquer pessoa. Então tem aquela pessoa que fala, nossa, eu bebi a vida inteira e nunca fiquei doente. O efeito não é igual, ele teve uma sorte muito grande, mas não dá para a gente arriscar. Já usei droga e não viciei. Pode ser que com ele teve uma sorte danada e escapou do vício. Não significa que com outra pessoa vai ser a mesma coisa. Então é bom não arriscar, saber se você tem tendência para o alcoolismo, para o uso do tabaco, da droga ou não. As drogas não fazem distinção de pessoa, raça, credo, idade, sexo, condição social ou financeira. Não importa se você é atleta, modelo ou mesmo um gênio. Não existe distinção. Até mesmo por isso que a gente está até dentro de uma igreja falando sobre as drogas. Não é porque você pertence a uma igreja, não é porque você tem dinheiro, você é rico, ou porque você é pobre, que você está mais ou menos protegido das drogas. Pode acontecer com qualquer um. É claro, como eu falei para vocês, os fatores de proteção e fatores de risco, vocês que são membros de uma igreja, vocês estão com um fator de proteção. Então a tendência é que vocês estejam protegidos das drogas, mas não dá para falar dessa água não beberei, porque pode acontecer. Bom, finalizamos então o que a gente tinha que falar com vocês. Tiago, quer falar mais alguma coisa? Bem, pessoal, eu queria deixar claro aqui para vocês que a polícia ela trabalha diuturnamente no combate ao narcotráfico, mas só a polícia não dá conta. A polícia trabalha, os nossos governantes, eles têm que oferecer condições de segurança para nós, têm que oferecer saúde pública para quem está com problema de droga, mas não é só a polícia, não é só a saúde. O combate às drogas, pessoal, depende de todo mundo, depende de todos nós aqui, depende de mim como policial, do Bandolim como policial, como pessoa, depende dos nossos governantes, depende da igreja e depende de todos vocês. Então não adianta ficar empurrando, falar assim, a polícia tem que combater, o governo tem que oferecer saúde. O combate às drogas depende de todos nós. Todos nós temos que ter consciência e dizer não à droga, e saber que quem usa droga financia a violência. Gostaria só de esclarecer essa questão da denúncia, porque às vezes a pessoa ela pensa que fulano acha, por algum motivo, às vezes ela teve uma discussão com o vizinho e ela telefona para a polícia e diz assim, olha, fulano, né, rua tal, endereço tal, está traficando, está usando droga, ou seja, a pessoa não pode se deixar levar por motivos pessoais. Essas denúncias, a gente pede que haja uma coerência nessa denúncia. Se você observa um dia, 2 dias, uma movimentação em seguida, é claro que vai ter fundamento, tá? Quando se faz a denúncia, você não precisa se identificar, mas você tem que fornecer elementos
que essa denúncia seja coerente, porque senão você vai estar usando o serviço público das forças policiais de forma errada, porque eles podem ir investigar um determinado assunto que na verdade não tinha fundamento, tá? Infelizmente, mesmo na Polícia Federal, nós recebemos muitos trotes, muitos, vocês não têm ideia, tá? Criança que liga de telefone público, adolescentes, outras pessoas que não têm o que fazer. Gente, isso não tem graça, porque está tomando tempo, um tempo que às vezes alguém que realmente necessita tem que entrar em contato conosco e não consegue, porque o nosso telefone vai estar ocupado em razão de uma coisa que não tem fundamento, tá? Então, eu queria esclarecer esse ponto para vocês. Eu faço, além do trabalho policial, eu sou assessora de comunicação social, por isso a minha participação aqui. Tirei algumas fotos, é um trabalho que nós vamos divulgar também no nosso site, porque nos interessa, e eu agradeço muito a participação de vocês. Agora, quem quiser fazer perguntas para o Bandolim ou para o Thiago, por favor, fiquem à vontade. Nenhuma pergunta? Então... Ah, tem uma pergunta ali. Você. Está mais perto. Nossa, isso é uma coleção de microfone, hein? Vocês mostraram algumas estatísticas ali sobre as drogas listas, né? Álcool e cigarro. Primeira pergunta vocês acham que transformando essas drogas em listas iria diminuir essas estatísticas? E segunda pergunta, vocês trabalharam em outras regiões também, no estado do Paraná, em outros estados, se vocês comparassem a região de Maringá hoje que vocês trabalham, em nível de violência, alguma coisa que vocês trabalham com narcotráfico também, com as outras regiões que vocês já participaram, já trabalharam. Bom, Maringá, até que, respondendo a segunda pergunta primeiro, para ser do conta, Maringá até que é privilegiado em relação à violência na cidade. É uma cidade considerada até tranquila, apesar de que isso vem mudando nos últimos anos e aos poucos a violência vem aumentando na cidade, principalmente por causa do tráfico. O tráfico está se alastrando para todas as cidades. Hoje em dia, até entre os cortadores de cana, na propriedade rural, em cidades com 2, 3 mil habitantes, em vilarejos, o tráfico está contaminando, está dominando. A gente recebe ligações de várias cidades da nossa área de circunscrição. Nossa, vocês têm que vir aqui nessa cidade porque aqui está fora de controle, aqui acho que é o lugar que tem mais traficante no mundo. E todas as cidades dizem a mesma coisa. Então está realmente se alastrando. Com relação à proibição da venda ou do consumo do cigarro e do álcool, não seria viável de início, porque imagina se o governo resolvesse aprovar uma lei que proibisse o consumo de álcool. Tem muita gente que gosta de tomar um vinhozinho e às vezes até não causa tanto prejuízo para a vida dele. É claro que, na minha opinião, a gente não deve nem experimentar, nem aquela bebidinha recreativa, porque a gente não sabe até onde a gente pode chegar. Então é melhor não abusar. Mas muita gente ainda consome o álcool e, como a gente vive numa democracia, eu acho que se fosse feito um plebiscito, uma consulta com a população, a grande maioria seria contrária a uma proibição. Porém, o que ajudou muito no caso do tabaco foi a proibição de propaganda. E a proibição de propaganda favorável e, por outro lado, a propaganda desfavorável. Hoje em dia você compra um cigarro, vem uma foto terrível lá de um câncer, alguma coisa, de um feto. Então a propaganda é negativa, mesmo assim as pessoas compram. Com relação ao álcool, já é diferente. A gente assiste lá propaganda na TV, aquele monte de mulher bonita, dá a impressão que se você beber, você vai estar enturmado, você vai ser uma pessoa bacana. Eu acho que um começo para diminuir o consumo de álcool seria a proibição da propaganda também, da mesma forma que o tabaco, com o álcool. Para a gente conseguir essa proibição e até um trabalho de prevenção na mídia com relação ao consumo de álcool e tabaco, depende da gente eleger boas pessoas, da gente pensar muito bem, pesquisar, não votar em um vereador, um deputado, só porque alguém falou que ele é bom. Hoje em dia a gente tem facilidade de fazer pesquisas na internet, vamos votar em pessoas decentes e pedir para aquele vereador que te representa na Câmara, para aquele deputado que representa a tua região,
para que eles trabalhem nesse sentido. Então, esse talvez seja um caminho. Vocês fazem a abordagem do elemento. Até que ponto esse elemento passa a ser uma porcentagem de droga encontrada com ele, passa a ser como usuário ou traficante. Segundo, vocês têm treinamento, evidentemente, mas o que leva vocês, por exemplo, a descarregar uma carga toda de madeira, achando que embaixo tem droga? Terceiro, Vamos de cada vez, senão vou esquecer as perguntas. Qual foi a primeira mesmo? Eu esqueci. E a terceira, a gente vê muito na mídia, por exemplo. Você quer responder? A primeira. A primeira, vocês fazem a abordagem do elemento e vocês encontram droga com ele. Qual é a porcentagem que passa a ser um usuário, que vocês percebem, e depois passa de usuário para traficante? A nossa legislação não fala em quantidade, né? Nosso trabalho é configurar que a droga que nós aprendemos, ela é para ser comercializada. Então, se nós queremos um trabalho e encontrar com uma pessoa 2, 3 petequinhas, pouquinha droga, mas se a gente conseguir configurar que aquela droga é para ser vendida, nós podemos prender a pessoa e ela vai ficar presa. Não é por quantidade. Nossa legislação ela não menciona quantidade. E já existe o caso de pegar alguns quilos de droga e não ficar comprovado, não tiver elemento suficiente, aquela droga é para ser comercializada, já aconteceu a pessoa ser solta posteriormente na justiça. Ele não é levado, se for constatado ali na abordagem, ele não é um traficante, ele não é levado. A polícia até leva, prende, mas se não tiver elementos probatórios, a justiça ela vai suspender essa prisão. Então, o trabalho da polícia, além de prender a pessoa, é arrumar elementos suficientes que provem que ela está comercializando aquela droga. Existem 3 crimes. Comercializar a droga, ter lucro com a droga. Esse é o traficante. Esse é punido com uma pena mais severa. O outro crime é usar a droga recreativamente junto com amigos. Se eu pegar 1 quilo de maconha, sentar com 100 amigos de uma festa e sair distribuindo para todo mundo ali, para todo mundo fumar junto, mas eu não quero ganhar dinheiro com aquilo, é outro crime, a punição é menos severa. E se a pessoa só usa droga, praticamente não tem punição, apesar de ainda ser crime. Tem um trabalho agora nesse novo Código Penal para que não seja crime o uso de droga, eu acho meio absurdo, mas daí é só o usuário, então não é a quantidade. Se eu pegar uma pessoa com 1 quilo de maconha ou cocaína e eu não conseguir provar que ela ia traficar, ela conseguir provar para o juiz que, por exemplo, uma vez eu prendi um rapaz no ônibus com 1 quilo de maconha, tablete escondido atrás das costas. Ele foi absolvido porque ele provou para o juiz de que ele fumava muita droga, ele era um viciado, e como ele não queria se relacionar com o traficante, não tinha dinheiro para comprar do traficante, então ele ia a cada 3 meses no Paraguai, comprava 1 quilo, que era o suficiente para ele passar. Ele foi considerado usuário. E se você pega, às vezes, lá na praça da rodoviária, o cara passando uma pedrinha de crack, pegando uma nota de 10 reais ali, ele pode ser preso como traficante. É a circunstância. A polícia tem o dever de provar que ele está traficando e não só consumindo. Mas só para esclarecer e ver essa dúvida, a polícia realizou uma abordagem. Encontrou qualquer quantidade de droga, ela tem que levar a pessoa que estava portando essa droga para a delegacia para o procedimento cabível para a situação. Seja ele um auto de prisão em flagrante ou seja um termo circunstanciado, que ele estaria portando droga para uso ou para outros fins. Vamos para a segunda? Vocês são treinados, evidentemente, né? Mas como que vocês pressupõem que dentro de um tanque de um caminhão, ou se não embaixo de um carregamento de madeira, existe a droga? É denúncia anônima? Pode ser também a denúncia anônima, que a gente conta muito com a colaboração da população. Mas a maioria dos casos é investigação dura, suada, são noites sem dormir, acompanhando. Há pouco tempo atrás a gente fez um acompanhamento de um caminhão que estaria sendo preparado para transportar droga. A gente chegou a filmar o dono da carga indo até uma funilaria e testando para ver se aguentava a droga. Ele abriu aquele fundo falso no alto do baú, pulou em cima para ver se aguentava, depois fechou. A gente acompanhou o caminhão entrando no Paraguai. Quando ele voltou do Paraguai, a gente abordou.
E há um mês atrás, mais ou menos, também a gente pegou uma carreta. Quando a gente abordou a carreta, ela estava vazia, a princípio não estava transportando nada. Só que quando eu olhei no baú, aquele baú fechado, eu observei que dava a impressão que ele era mais curto no interior do que no exterior. Olhei aquilo lá e resolvi contar os passos. Dava 20 passos do lado de fora e 15 do lado de dentro. Você só dá uma conversadinha com o motorista, ele já abriu que existiu o fundo falso lá na frente. Então, tem as três situações. Às vezes é uma denúncia anônima, às vezes é a perspicácia do policial e às vezes é uma investigação suada. A terceira é a seguinte: a gente vê muito na mídia polícia civil e polícia militar fazendo apreensão de drogas, pelo menos aqui em Maringá. Quando é que a Polícia Federal é acionada? Todas as polícias elas devem combater o narcotráfico. A Polícia Federal ela tem a competência, ela é obrigada a trabalhar nos casos de tráfico internacional, o tráfico interestadual também. A Polícia Civil ela investiga mais o tráfico local. A pessoa tem a boca de fumo e repassa para demais e vende para os usuários. A Polícia Federal, quando é tráfico internacional, ela tem que agir. A Polícia Civil não é obrigada a agir no caso de tráfico local, mas acaba agindo devido à circunstância que é a necessidade da população também. E a Polícia Civil ela não é obrigada a trabalhar nos casos de tráfico internacional. Geralmente, eles fazem esse trabalho, mas caso eles vejam que é tráfico internacional, eles encaminham para a Polícia Federal. E a Polícia Federal, se vê que é tráfico local, encaminha para a Polícia Civil. O que não pode é não fazer nada. Só para complementar o que o Thiago disse, a Constituição Federal, ela atribui à Polícia Federal a investigação do tráfico ilícito de entorpecentes. Então, a princípio, seria a Polícia Federal a responsável por investigar. Só que nada impede que as outras polícias também atuem na repressão. Porém, diante da dificuldade, da extensão do nosso território, da quantidade de municípios, vocês observaram ali que Maringá são 80 e, você lembra, Giovanni? 85 municípios estão sob a responsabilidade da Delegacia de Maringá. Então, todos os estados têm um convênio com o Ministério da Justiça que divide essa carga de trabalho com a Polícia Civil. Então, a Polícia Civil passa a atuar também no combate ao tráfico de entorpecentes. Normalmente, como o Thiago disse, a Polícia Federal se preocupa mais com esse tráfico maior, internacional, interestadual, com as grandes quadrilhas, porque as pequenas quadrilhas são tantas que a gente não teria pessoal suficiente para trabalhar. Então, a gente conta com a colaboração da Polícia Civil. Mas nada impede, e já aconteceu, da Polícia Civil investigar quadrilhas também internacionais e fazer excelentes trabalhos, apreender grande quantidade de droga. A Polícia Rodoviária Militar, na nossa região mesmo, ela tem ano que ela já chegou a prender quase 10 toneladas de maconha. Então eles trabalham bastante também colaborando com a gente. Qualquer policial que tenha conhecimento de uma situação de tráfico, ele é obrigado a tomar uma atitude. Só que, normalmente, como o Thiago disse, a Polícia Federal se preocupa mais com o tráfico internacional, o tráfico de maior porte, e as polícias estaduais com o tráfico local. Mas a gente atua bastante também no tráfico local, como a Polícia Civil também atua no tráfico internacional às vezes. Mais alguma pergunta? O Thiago comentou que Paraguai é o maior produtor de maconha, vai ter Bolívia, Colômbia, né? Se fosse possível, se fosse possível cortar a entrada dessas drogas no Brasil, qual seria a porcentagem de redução do consumo de drogas no Brasil? Existe uma produção grande de maconha, por exemplo, no Nordeste brasileiro, o polígono da maconha, né? Quais são os estados? Você lembra, Thiago? Região de Pernambuco, eu não lembro exatamente os estados. Existem plantações enormes de maconha, a polícia reprime bastante. E na própria Amazônia, na região brasileira também, a gente encontra plantações de coca, folha de coca. Então não resolveria o problema totalmente.
Mas é claro que ajudaria bastante, só que o criminoso, ele é artista, ele tem criatividade para burlar qualquer forma de... a cocaína, por exemplo, ela depende de diversos produtos químicos para ser produzida. E a polícia teve, o governo em geral, teve uma brilhante ideia no passado. Vamos controlar esses produtos químicos. E passou a responsabilidade para a Polícia Federal. Então, todas as empresas que trabalham com produtos químicos que podem ser usados para o refino da cocaína, elas são obrigadas a prestar contas com a Polícia Federal. É fiscalizada pela Polícia Federal. Laboratórios de análises clínicas, universidades, fábricas de produtos da limpeza. Então, qualquer produto químico que é usado no refino da cocaína é controlado pela Polícia Federal. Com isso, eles começaram a ter dificuldade de acesso a esses produtos, porque esses produtos são difíceis de serem encontrados no Paraguai, na Colômbia, são produtos industrializados, né? E o que eles fizeram? Inventaram o tal do crack. O crack é bem mais simples de ser refinado. Estão ganhando muito dinheiro com o crack agora. Então eles sempre dão um jeitinho de burlar qualquer ação nossa no sentido de dificultar a entrada de droga no país. E é praticamente impossível a gente cobrir todas as fronteiras nossas, marítimas, aérea, terrestre. É muito complicado. Olha lá, mais uma pergunta. Tira uma dúvida para mim. Vocês teriam uma situação onde seja meio suspeita, aí vocês vão, abordam o veículo, aí vocês captam um outro veículo do lado, outro transporte do outro, e aí vocês não encontram nada. Qual é a obrigação de vocês e de um agente? Obrigação de reparar o dano. A União, no caso, não é nem um policial, nem se a gente causar um dano para qualquer pessoa da população e não tiver uma justificativa para isso, a União vai ter que indenizar e depois a gente sofre uma ação regressiva e acaba. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Você tem que ter certeza do que está fazendo. Se a gente tiver que desmontar um veículo, a gente tem que entregar esse veículo montadinho e do jeito que nós encontramos. Se a gente não tiver muita certeza, às vezes a gente até contrata uma oficina mecânica e paga para o mecânico desmontar, mas a gente procura investigar antes e tentar de outras formas descobrir se tem a droga no veículo ou não. Mas caso a gente cometa um erro e prejudique alguém com esse erro, a pessoa vai ser indenizada. O Departamento de Polícia Federal hoje, ele investe muito também em cães farejadores, né? Então, em diversas modalidades, nós possuímos cães farejadores que auxiliam bastante também para a localização de entorpecentes, localização de droga nos veículos. Mais alguma pergunta? Em cima. Lá em cima, nossa. Pode falar. Qual que é o destino das drogas, armas, mercadorias apreendidas pela Polícia Estadual, Federal das rodovias? No caso de drogas, elas são incineradas. Muitas vezes, de acordo com a necessidade, muitas vezes no ano, a gente faz incineração de drogas, de grande quantidade de droga. Faz aquele comboio enorme, um caminhão carregado de droga, leva até uma caldeira. Normalmente, alguma empresa fornece a caldeira para a gente fazer a queima, e é toda acompanhada pelo Ministério da Saúde, para não ter nenhum problema ambiental nessa queima, pelo Poder Judiciário, o Ministério Público, para ter certeza que aquela droga é queimada, vai ser realmente destruída. O lança-perfume, por exemplo, ele é triturado, normalmente passa tratores em cima para destruir. Com relação a mercadorias, se é uma mercadoria contrabandeada, a gente passa para a Receita Federal. Quem faz a apreensão não é a polícia, é a Receita Federal. E essa mercadoria ou é doada para ações de beneficência, de caridade, esses bazar beneficentes de vez em quando acontecem, ou é leiloada. Existem leilões, normalmente empresas participam desses leilões, e é leiloada. E também alguma mercadoria apreendida é destinada para outros órgãos públicos. A gente recebeu já, inclusive, veículos que foram apreendidos por serem frutos do contrabando e foram destinados para uso policial, os veículos. E se é alguma mercadoria pirata, falsificada, ela é destruída, ela nunca é repassada para ninguém. Qual que foi o outro? Mercadoria, droga, armas. As armas são passadas para o Exército e o Exército também destrói. A não ser que for alguma arma que seja de interesse de uso para as polícias, a gente também pede
e pode utilizar essas armas no combate ao crime. Sempre com autorização judicial. A gente nunca, por exemplo, a gente apreendeu um veículo, uma arma com um criminoso, a gente nunca faz uso dela, a não ser que seja autorizado por uma autoridade judicial. Mais alguma? Por exemplo, o banco de dados do Narcodenúncia. São milhares de denúncias que constam nesse banco de dados. É claro que a polícia não teria como analisar cada uma dessas denúncias. Porém, quando começa a surgir muitas denúncias em um mesmo local, de pessoas diferentes, a gente já passa a olhar com outros olhos para essa região. E quando a gente já está com uma investigação, vamos supor que a gente tem uma investigação em curso aqui no Jardim Alvorada, aqui é o Jardim Alvorada ainda, né? No Jardim Alvorada. A gente vai consultar essa base de dados e isso vai ser muito importante para a investigação. A gente vai ver, será que existe denúncias? Aí a gente já, às vezes, tem nome de pessoas, tem placa de carro. Então, a denúncia ajuda muito a polícia. Mesmo que a polícia, no primeiro momento, não vai averiguar cada uma daquelas denúncias. Mas elas vão ser importantes no momento que a gente estiver fazendo uma investigação e vai ser uma fonte de informação a mais para a polícia. Só complementando, se a denúncia recebida tiver elementos que tragam alguma condição a mais, você consegue ter alguma probabilidade maior de ver que está acontecendo alguma coisa mesmo, a polícia até que de imediato vai verificar essa denúncia. Não são todas que vão para um banco de dados, tem algumas que de imediato já são apuradas. Por exemplo, alguém ligar lá na delegacia e falar, tem uma casa, número tal, na rua tal, toda terça-feira, à meia-noite, chega uma caminhoneta, descarrega um monte de caixas ou de fardos e entra para dentro dessa casa. É bem mais simples para a polícia averiguar isso daí. Agora, se chegar e ligar e falar, tem um carro, eu não sei bem a casa, onde que é, esse carro passa na frente da minha casa, não lembro a placa, e parece que ele vai para o lado de uma casa lá e provavelmente está descarregando entorpecentes. A polícia teria um trabalho bem maior para averiguar isso daí. Então, acaba não sendo tão prioritário um trabalho em cima de uma denúncia mais vaga. E a gente daria prioridade para aquelas denúncias que são mais consistentes. Mais alguma curiosidade? Mais alguma pergunta? Todo mundo cansado já? Bom, então, vamos encerrando aqui. Passar o microfone. Para quem que eu passo o microfone? Já está com o microfone. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Desculpa a demora aí, o excesso de fala. E precisando da gente, a gente está à disposição, porque a gente recebe para isso. É o nosso trabalho e a gente vai recebê-los muito bem na delegacia, caso vocês precisem da gente. Obrigado, boa noite. Até mais. Em nome da igreja, gostaríamos de agradecer aos agentes da Polícia Federal, o Tiago, o Bandolinha, Giovanese. E pode ter certeza que nós vamos convidar você numa próxima oportunidade, para fazer outro tipo de palestra, esclarecer algumas dúvidas aqui do pessoal da igreja. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, trabalho que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado que nos deste. Muito obrigado, Pai, porque aprendemos mais um pouco das drogas ilícitas que temos aqui nesse mundo. Que o Senhor não permita, Pai, que nenhum jovem dessa igreja, que nenhum adulto, nenhum idoso se envolva com esses tipos de drogas. Que o Senhor esteja com cada pessoa aqui, leve cada um para os seus lares com a sua proteção, em nome de Jesus. Amém.
Quatro.